Bom, então eu vou chamar para a primeira palestra o Dr. Orivaldo Brunini. Ele vem representando a Fundag. Dr. Brunini, ele é engenheiro agrônomo formado em 71, com mestrado em energia nuclear na agricultura pela USP e doutorado em agrometeorologia pela University of Guelph, no Canadá. Possui especializações incluindo bioclimatologia agrícola e meteorologia agrícola. Foi professor de agrometeorologia na UEL e pesquisador científico no Instituto Agronômico de Campinas até 2018. Atuou como diretor do IAC e coordenador do CIAGRO, implementando uma rede meteorológica no estado de São Paulo. Foi presidente da Associação Brasileira de Milho e Sorgo de 96 a 98 e tem mais de 270 palestras e livros científicos. Recebeu prêmios como o Troféu de Reconhecimento do IAC em 2009 e a Medalha Fernando Costa em Pesquisa em 2016. É membro ativo da Organização Meteorológica Mundial, vice-presidente da Comissão de Meteorologia Agrícola de 2018 a 2020. É professor visitante junto ao INAMED em Angola e em função de parceria com a Universidade de Aveiro, Meteofrance e a Fundag em fevereiro de 2024. O Dr. Brunini vai palestrar mudanças climáticas, efeitos de adaptação agrícola. Vou pedir então ao Dr. Brunini que se aproxime. Boa tarde a todos. Agradecer esse evento, parabenizar o Comitê Legislativo do Rio Grande do Sul, parabenizar a ideia e todos os pessoal envolvidos, que realmente vocês vão ver um pilar de ação da Organização Meteorológica Mundial, essa parceria público-privada. Então vocês vão ver que nós só podemos caminhar se essa parceria público-privada realmente continuar efetiva para a porta. Vou tentar trazer para vocês um pouco de mudanças climáticas e efeitos na agricultura. Primeiramente, falar um pouquinho sobre a Fundag. Ela foi criada em 1991, uma fundação sem fins lucrativos. Nós temos uma sede própria que agora já está sendo reformada, vamos fazer um segundo andar, essa prédio aí que deve estar falando. E respondendo uma colocação que foi feita aqui de mudanças climáticas. A área de hibridação de cana-de-açúcar era totalmente feito de Ubatuba. Para você ter, você deve ter andado muitas vezes na estrada, você tem um período que tem florescência de cana. Um período indutivo que é fevereiro. A temperatura tem que estar entre 18 e 32 graus. Já não existe mais isso em Ubatuba. Então alterou. E o único lugar que encontramos adequadamente foi em Ilhéus, perto lá de Rio Sul, onde você tem condições de fazer melhoramento de cana-de-açúcar, porque há uma indução ao florescimento. Então isso é importante lembrar que o que se fala muitas vezes hoje, mudanças climáticas, quando eu trabalhei no agronômico já uns anos atrás, desde 1982, nós mostrávamos a diferença que estava tendo no regime de pluviométrico, no aumento de temperatura, para mostrar para vocês aqui. Entendeu? Ou seja, precisou de alguma agência de fomento para falar que isso era importante para todo mundo correr atrás do recurso. Né? Mas, pode dizer que desde 73, quando começamos a trabalhar nisso daí, nós observamos a mudança que tinha, se fazia o plantio no estado de São Paulo até metade de setembro. Agora deslocou para final de outubro, começo de novembro. Não é falando, não. Quem roça sabe isso daí. Então isso é importante. Bom, é uma fundada civil, sem fins lucrativos, tem autonomia administrativa e financeira, é apoio de fomento sustentável na pesquisa científica e tecnológica na agropecuária e meio ambiente. Nós estamos presentes em mais de 30 países, nós temos parceria com diversos, desde a América do Norte até na Ásia. Temos eventos, parceria, com parceiros. Por exemplo, fala-se muito do greening. A Fundag, há 4 anos atrás, uma parceria com o Fundecito, Instituto Valenciano de Investigação Agrícola, disponibilizou 2 bolsistas para ficarem 2 anos lá para aprender a parte de melhoramento para usar no green aqui no estado de São Paulo. Então essa é a finalidade.
procurando apoio e desenvolvimento nas ações de pesquisa e desenvolvimento agrícola. Bom, vamos falar um pouco sobre nessa mesa redonda, que na área de risco, diagnóstico, investigação e adaptação, falar um pouquinho sobre mudanças climáticas e efeitos da adaptação agrícola. Bom, primeira coisa que tem que pensar, qual é o fenômeno que está acontecendo? Pensando no relatório do PCC, que falava assim, aquecimento até quase 5,4 graus, agora estão chegando em 2 graus. Evidência que nós já temos nesse processo. A precisão dos modelos e controvérsia. Ou seja, se todo mundo concordar, não tem graça. Alguém tem que discordar para você sempre estar tendo demanda para trazer novas iniciativas, novas ações desse processo. O que é aquecimento global e mudança climática? Ou seja, olha-se muito em sequestro de gás carbônico. Em 83, no trabalho feito no agronômico, fazendo sequestro de gás carbônico para a cultura de milho, sabia-se claramente da onde era a direção do vento. Se vinha da região de Paulínia, tinha um pico de gás carbônico na medida do seu vento. Então, esse é o processo que deve fazer. O efeito que tem também do CO2 do sistema reticular das plantas, trabalho feito. Então, não só na atmosfera, o aquecimento, vocês vão ver que muitas vezes a maior mudança é na temperatura mínima, mas também tem efeito em outros processos. O que acontece com isso daí? Essa mudança, você tem chuvas intensas, nós tivemos exemplo já, falando em São Sebastião, foi 596 milímetros que choveu em Maresias, no ano passado, no período carnaval. A estação em Barra do Mundo, que é um pouquinho mais para perto de Peruíbe, choveu 490. Então vou mostrar para vocês a rede meteorológica. Ondas de calor e frio. Nós tivemos esse ano períodos de seca elevados, tivemos temperaturas acima, até chegando no período 5 graus acima da média histórica no período passado. Má distribuição de chuva, deslocamento populacional, a pessoa procura novas ações, nova adaptação e mudança até de hábito agrícola. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a agricultura é o movimento mais sensível. Choveu demais, perto. Se não choveu, o milho não tem aumento, não tem fecundação. Se a temperatura está muito elevada, você não tem condições, não tem como fazer a polinização. Ou seja, no ano passado, até 4, 5 graus acima na média, na região de Auriflama, afetou muito a cultura do amendoim. Então, por isso que alguns produtores tiveram perda praticamente total na cidade. E como é que você vai fazer isso? Tem um sistema de alerta antecipado. Vou mostrar para vocês. Então, desenvolver metodologia para alerta e mitigação de eventos de seca, geada, altas temperaturas e chuvas. Então, você tem que ter. Não esperar, como se fazia alguns tempos atrás, choveu. Você quer saber quando choveu? Amanhã eu te dou o resultado. Não, agora você tem as informações online de 20 minutos, 238 pontos no estado de São Paulo. Sem nada. Qualquer pessoa pode acessar isso daí. Monitoramento, rede meteorológica, hidrometeorológica, é importante nesse procedimento. Ainda ontem, conversando com o Gilson, por WhatsApp, o problema da oscilação dos níveis de rio lá na região do Vale do Ribeira, temos uma estação com sensor sônico lá em Cajati para poder medir essa variabilidade com recurso do TI, também é importante. O manejo de água e irrigação, você colocar realmente critério para fazer isso aí, determinar melhores épocas de plantio. Quem fazer plantio de algodão em outubro, vai estar tendo que fazer no tempo. O motivo é tempo. Como é que acontece o feijão? Como é que acontece o amendoim? Então, falando para vocês da parte agrícola e também na parte até de reservatório. Vou mostrar para vocês, choveu bastante em novembro. Vou mostrar para vocês a vida a gente. Zoneamento agroclimático. Não confundir zoneamento agroclimático com zoneamento de riscos climáticos. São coisas distintas. O zoneamento de risco que diz se você tem aquela região apta, qual é a melhor época, qual é o risco que ela ocorre em função da época. O zoneamento agroclimático determina a aptidão agrícola de uma região. Então ela pode ser totalmente apta, mas num período definido. É isso que é o risco que você tem que trabalhar.
sequestro de gás carbônico e edificação, gás de efeito estufa, ambos problemas existentes, já trabalhos feitos até pela Secretaria da Agricultura, a parte de sequestro de gás carbônico, trabalho feito na parte com palhada de cana-de-açúcar, como é que esse processo de circulação de gás carbônico, de sua decomposição de matéria orgânica, feito com um colega do Centro de Cana e também o Everson, que é o diretor do Instituto de Pesquisas Ambientais, então você tem que rever isso daí. E falando em reflorestamento, também trabalho feito, você não tem zonamento agroclimático e ambiental para algumas culturas. Essa aqui é uma figura bem adequada pelo Marengo, mostrando como é que seria a variação da temperatura. Eu preciso que vai dar para passar. Vou passar o pé aqui. Então, vocês vão ver, podia chegar até aqui, e podia chegar para chegar aqui, mostrar para vocês uma das coisas que nós fizemos na indústria. Quais são as ações que nos movemos? Todas elas têm que ser proativas. Não adianta falar que, infelizmente, o que aconteceu na São Sebastião, correr atrás do prejuízo. E aqui, até aproveitar que nós temos um presidente do Comitê de Pesquisa, estou ficando chateado com a ação que nós estamos tendo no CRH, no PI. Em março do ano passado, tivemos uma reunião com um colega, falando desse problema de São Sebastião. Tudo bem, eu falei, olha, você não ia reduzir o desastre, mas se você tivesse as informações, como é possível, de 20 minutos, possivelmente não seriam 65 pessoas que faleceriam. Elas teriam tempo suficiente, muitas delas, para sair de lá e evitar isso. E bom, ele criou salas de situação em todos os comitês. Até agora não criou nenhum. Se nós quisermos fazer o processo de manutenção de uma estação meteorológica, o tempo já não permite mais. Acho ridículo. Ou seja, você pode gastar 6 mil euros para comprar uma estação meteorológica, montar nesse processo, aí você quer 500 reais para comprar um sensor, não pode. Coisa incoerente, que infelizmente esse novo manual foi feito há 2 anos atrás, e ficou parado, não evoluiu, entendeu? Ainda está com estúpida expressão, esperando a carroça passar. Já não é bem assim. E também tem que ver a análise temporal. Como é que você pode ter essa variabilidade temporal do processo? Então você tem que ter uma ação proativa e tem que ter uma ação temporal. Não esperar acontecer. Saber como se daí pode ocorrer. Se é um solo da região do Pindorama, onde o problema de erosão é muito elevado, 40 milímetros de chuva pode ocasionar erosão, não é o mesmo solo da região do Ribeirão Preto. Então você tem que conhecer e levar esse processo em frente. Aqui nós temos a rede meteorológica que nós temos aqui, toda ela implantada com recursos do período. Né? Esses 4 pontos aqui, infelizmente, problemas de manutenção junto com recursos para executar isso aí. Então nós temos aqui todas as estações, todas elas disponíveis online em 20 minutos, sem restrição nenhuma. Tá? Aí você pode fazer acesso online, nesse processo aí. Aí você pode calcular online o problema de risco de incêndio. Você pode calcular online esse processo, você precisa saber se está ocorrendo, se não está ocorrendo, de que maneira está fazendo isso daí. Você pode ter umidade relativa ao conforto térmico. Nós desenvolvemos um site específico para a região metropolitana de Campinas, onde a pessoa pode ter ao mesmo tempo toda a parte de conforto térmico para ser humano e animal também. Então você tem umidade relativa em função da diferença de temperatura seca e úmida, você calcular o conforto térmico feito para a defesa civil de Campinas nesse procedimento. E aqui nós temos, para vocês terem uma ideia, cenário de ciência hidrocarbonária. Esse é o cenário atual do estado de São Paulo. Se tivermos um aumento de 4 graus centígrados e um acréscimo de 20% de precipitação, toda essa região aqui, que a deficiência anual climaticamente é zero, passa a ter 40. E aqui numa onda essa deficiência aqui em torno de 140, 170, você já vai para 140 mil. Inviabiliza qualquer cultura, mesmo que tenha chuva. E aqui uma outra, você tem um aumento de 4 graus de acréscimo. Então, aqui é 20%, aqui também. Não tem importância. Então mostra como você pode simular situações climáticas.
dentro das condições climáticas atuais, como é que você pode fazer? Aqui nós temos para a cana-de-açúcar, o cenário atual da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, regiões do microclima, microzonas adaptadas para a cana-de-açúcar. Aqui, se nós tivermos aumento de 2 graus e um acréscimo de 20% da precipitação, essas seriam as microzonas da cana-de-açúcar. Vocês estão vendo que essa parte toda aqui do estado é uma bastante comprometida com alta eficiência. Então, orienta qualquer processo. Então, vocês estão vendo que... E aqui, nós tivemos um aumento de 2 graus e redução de 20% na chuva, o cenário está mostrando isso aqui. Olha o que acontece no estado de São Paulo. Se nós tivermos, só para que esse é o cenário atual. Se nós tivermos só um aumento de 2 graus centígrados e mantendo o regime hídrico, não tem efeito, a cultura se desenvolve adequadamente. Então, são essas condições que você tem que imaginar e pensar no cenário. Então, são simulações. Aqui você pode fazer simulação da parte de pragas, com aumento de temperatura, mudança climática. Há um aumento excessivo de temperatura, daqui é uma praga do milho, entendeu? Que é muito sensível à temperatura e chuva. Então, vocês estão vendo, você pode fazer potencialidade de prestação e um mapa que você dá orientação. Que pode fazer nós fazer um melhor prognóstico que pode ocorrer. Aqui, o amendoim, outra cultura muito importante no estado de São Paulo, a situação atual. Se tiver um aumento de 2 graus centígrados, essa situação que nós temos no estado. Se você reduzir, vocês estão vendo o fator primordial não é 2 graus, mas é a chuva. Esse é o fator limitante de todas as processos. Aqui nós temos um trabalho feito sempre em bola, mostrando que é a aptidão, isso é a importância dessa integração. Aqui nós temos a variabilidade de chuva do estado de Campinas, desde 1890 até 2023. Nós estamos vendo a tendência grande de queda na precipitação. Aqui nós temos a tendência da temperatura máxima, da média e da mínima. Então, menos conferência até o mínimo. Então, esses parâmetros você tem que conhecer, simular nesse procedimento. E além disso, aqui nós temos a curva da chuva anual, estão vendo como está diminuindo e está aumentando a eficiência. Os hidrólogos é importante conhecer isso. Vou mostrar um exemplo. Então você tem que ter uma ação conjunta de todos os setores da sociedade. Mudanças climáticas globais, a resiliência do município, com esse trabalho feito pela RGEA, com o apoio financeiro do CBA, parece como você pode integrar os diferentes setores da sociedade para trazer resiliência do município a essas mudanças climáticas. Aqui nós temos total de chuva de 1 a 30 de novembro no estado de São Paulo. Então, regiões altas, chuvas elevadas, nossa, como que choveu. Só que naquele período, comecinho do mês, que choveu para danar, deficiência hídrica foi zero. Só que nós tivemos depois de 11 de novembro a 25 de novembro seca. Então vocês estão vendo aqui, zero. Mudou totalmente. Quem tinha plantado soja e amendoim das regiões aqui, já teve problema. Seca. Então, mostra uma coisa, vocês que são hidrólogos, vocês usam muito talvez o SPI, o SPI. Não serve para isso. Nós usamos um outro parâmetro, que seria aqui. É o SPI. Entendeu? Aqui nós já temos outro SPI, aqui de 24 meses de SPI. Embora choveu bastante em novembro, mas o total de chuva acumulado em 2 anos, com ponderação de 30 anos, ainda nós temos sérias secas no estado de São Paulo. Então, isso mostra. E aqui, por exemplo, nós tivemos aqui em março, falamos do ano passado, mas em 1967, em Caraguatatuba, metade da cidade foi embora. Mais de 500 pessoas faleceram. E seguiram. Nem sabe quando. Essa é uma grande preocupação que também tem
Você passa em Caraguatatuba, estão cortando um morro no meio. Fico muito preocupado com isso daí. Né? Tivemos secas, aumento em prestação de praga de doença, então elas são visíveis. Só não enxerga quem não vê. A pior coisa é quem vê não quer acreditar que não quer enxergar. E está ocorrendo. Então é importante. E a própria Organização Meteorológica Mundial tem dois programas, que é a redução de risco de desastre, sistema de alerta antecipado, e agora colocaram sistema de alerta Early Warning for All. Sistema de alerta para tudo, não só para risco de desastre, mas também para pragas, doenças, assim por diante. E criou o dia 13 de outubro como o Dia Internacional para a Redução de Desastre. Então, isso daqui deve ser considerado. E tem ações, quais são os pilares da iniciativa, conhecer o processo, desenvolver observações, fazer disseminação, que é importante, e capacidade de preparação da sociedade. Então, ele, periodicamente, essas reuniões tratando e desenvolver um sistema de alerta antecipado. Não esperar que vá ocorrer. Porque o radar te dá a informação da direção da chuva, da água precipitável a alguns quilômetros de altura. O radar só que você tem que medir na superfície, para você ter ações antecipadas e previstas. Então, queria trazer para vocês isso daí. Agradecer mais uma vez, parabenizar a REGEC pelo trabalho feito, coordenado pelo Pedro. Entendeu? Acho importante deixar à disposição. Nossa fundação queria uma parceria, trabalhar junto. Assinamos vários contratos, esse tempo agora que parece na parte de gestão, outras assim por diante, é importante. E uma reclamação que eu fiz uma vez pessoalmente para a Natália. O ferido tem que tirar aquele capacete e enxergar a sociedade como está muito fechada. Ou seja, uma rede meteorológica de 238 pontos, duvido que algum estado nos Estados Unidos tem uma rede igual a essa. Infelizmente, nós sofremos para danar como isso. Não fosse a fundação, não sei o que faria. Mas é importante agradecer a vocês, estamos à disposição para perguntas e questões. Obrigado, doutor Brunini.